Salve povo, aqui é o Zelota, de volta com mais um vídeo da nossa saga dos inimigos de Roma. E conforme vocês pediram nas enquetes, o Sulla acaba ganhando um vídeo aí. Então a gente vai falar sobre esse personagem, fazendo um contraponto à história do Caio Mário que a gente viu na semana passada. Então vamos ver a sua origem, a sua passagem pelo exército, a sua vida política, as campanhas militares que ele participou, a rivalidade contra o Caio Mário e também, claro, o período em que ele foi o ditador de Roma. Mas antes eu peço a vocês que não tapam no like, que ajude mais a YouTube mandar esse vídeo para outras pessoas, recomendar o vídeo passado do Caio Mário, teve pouquíssimas recomendações, poucas visualizações. Acredito que o YouTube está fazendo um certo tipo de restrição ao meu conteúdo, talvez para algumas imagens que eu tenho colocado aqui de batalhas, bom, não sei o que, existe uma lista de palavras que são proibidas, eu evito ao máximo falar certas coisas aqui, mas enfim, pode ser isso. Então também dá uma conferida quem já é inscrito aqui no canal, na sineta, para ver se as suas notificações estão ativas, porque eles não estão enviando nem sequer para as pessoas que já são inscritas aqui no canal. Beleza? Então dá uma conferida aí. Vocês que são novos, sejam bem-vindos, se inscreve aí no canal que tem muito conteúdo de antiguidade, Idade Média. Me sigam lá nas minhas redes sociais, tanto o Instagram como o YouTube, os links estão aí na descrição do vídeo. Também tem a nossa área de membros, que é o Acampamento Zelota, onde vocês vão ter acesso a um conteúdo exclusivo e dar um apoio ao meu trabalho aqui no canal. Vídeos todas as quartas às 20 horas, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Vamos lá para a origem do Sulla. Bom, Lúcio Cornélio Sulla nasceu no ano de 138 a.C. e ele veio de uma antiga família patrícia, mas que não era muito proeminente. O único membro da família do Sulla que entrou na vida pública foi um que se tornou senador, mas ele acabou sendo expulso do Senado. Bom, após o falecimento da mãe do Sulla, ele acabou ficando pobre. Mas ele não permitiu que esses infortúnios da vida impedissem ele de conseguir as suas ambições. Então Sulla entrou no exército de forma até tardia, ao contrário do Caio Mário, mas mesmo assim ele conseguiu uma rápida ascensão dentro do exército, mostrando ali as suas competências, seguindo ali o caminho da honra, o mesmo seguido pelo Mário. Ele foi primeiro nomeado como questor, depois ele chegou a ser pretor e por fim cônsul de Roma. Ele foi cônsul junto com o Pompeu Rufo, não confundir com outro Pompeu que é o mais famoso, que a gente vai ver mais na frente aqui nesse vídeo, e que foi inclusive um cara muito próximo ao Sulla. E também ele vai ser descrito pelos historiadores da época como um homem que tinha muita pressa, uma vez que ele já entrou tarde no exército, então ele tinha essa pressa de ter essa ascensão social e na sua carreira militar e política. Bom, na carreira política, o Sulla ele foi escolhido pelo cônsul da época, que era justamente o Caio Mário, para participar daquela campanha na Numídia, que foi a revolta de Jugurta, e os númidas, que já eram inimigos de Roma por terem se aliado a Cartago na Segunda Guerra Púnica, então eles tinham todos esses motivos. E aí o Sulla viu como uma grande oportunidade de ter a sua ascensão social também, porque ele teve os espólios de guerra. E aí quando é deflagrada essa guerra, que durou entre 112 e 105 a.C., o Sulla foi quem capturou o rei Jugurta, que foi o rei que liderou esse comando aí. Então desde a época do pai do Jugurta, que a Numídia era ali considerada como um território inimigo de Roma, no caso a família real númida. Bom, e aí tivemos, após a rendição do Jugurta, vai ter o grande triunfo do Mário, vai ter o fim da guerra. O Mário volta para Roma, tem esse grande triunfo dele, onde o Jugurta é exibido em praça pública, e dessa forma foi. Depois disso vamos ter a guerra contra os povos germânicos, contra os címbrios, que vão se unir com os eburões e os teutões. E por conta disso o Mário vai ser reeleito por 4 vezes como cônsul, uma coisa que não teve precedentes. Então isso aconteceu entre 104 e 101 a.C. E aí o
Caio foi para o norte da Itália para treinar o exército, se preparar para essas campanhas, né, contra esses povos germânicos. Como a gente viu no vídeo do Caio Mário, né, o vídeo anterior, e não conferiu, chega lá, que tem os detalhes de como foi essa batalha. E aí o Sulla foi junto com ele. E aí eles derrotaram as tribos germânicas em Aix-en-Provence, né, que é o nome latim para onde hoje fica a região de Provença, na França. Isso aconteceu em 102 a.C. E no ano seguinte, na Batalha de Varcelas, contra os Cimbros. E tem inclusive essa imagem aí do Caio Mário sendo carregado pelos soldados romanos como vitorioso nessa batalha. Bom, após a vitória nessas duas guerras, foi quando o Caio e o Sulla já começaram a nutrir esse sentimento de rivalidade entre os dois. O Caio percebeu que o Sulla, ele era um cara que também tinha muitas ambições, assim como ele, e que poderia, de certo ponto, conseguir ali uma ascensão tão grande quanto a do Caio. E segundo Plutarco, que escreveu na sua obra intitulada de Vidas, ele disse o seguinte, vou abrir aspas para o Plutarco: Mário teve direito a um triunfo, mas secretamente lamentava que a glória do empreendimento tivesse sido atribuída a Sulla. E a verdade era que, por natureza, Sulla vangloriava-se de ter ascendido de uma baixa condição social à estima entre os cidadãos. Fecha aspas. Bom, após uma série de subornos cirúrgicos, o Sulla ele continua sua ascensão política e ele consegue se tornar pretor urbano em 97 a.C. Depois ele se torna procônsul na Cilícia, onde permaneceu até 92 a.C. Bom, aí tivemos, antes desse grande combate entre o Caio Mário e o Sulla, nós vamos ter elementos que vão estar por trás disso aí. Vamos ter a Guerra Social, que foi uma guerra que aconteceu entre 91 a 88 a.C., que foi entre a República Romana e os italianos, né? Roma não havia conquistado ainda toda a Península Itálica, existiam outros povos que viviam lá na Península Itálica, eles eram aliados da República Romana. Então aconteceu de que eles queriam justamente a cidadania romana. E aí tivemos essa batalha. E durante essa guerra, os romanos acabam fazendo um acordo de paz com os outros povos italianos, dando a eles essa condição de cidadania romana. Mas foi nessa guerra que o Sulla ele ganha a fama dele de ser brutal e cruel no cerco em que ele fez na cidade de Pompeia. E também foi nessa campanha que ele ganhou o status de general, o cargo que havia sido antes ocupado apenas pelo Caio Mário. Inclusive nessa guerra social, o Caio Mário foi escanteado, né? Ele chegou a começar a campanha, mas só no caso batalhou por um ano e foi dispensado aí. Pode ser aí questões políticas, a gente falou sobre isso no vídeo dele. Bom, aí temos a guerra contra o Mitrídates. Bom, lá no leste da Europa tinha o rei Mitrídates Eraptor do Ponto, mais conhecido como Mitrídates VI, que estava causando muitos problemas por lá. Ele invadiu as regiões da Galácia e da Panflagônia, todas ali próximas do Mar Negro, né, perto de onde tinha o reino do Ponto. E depois ele invadiu a Bitínia, que era vizinha ali ao seu reino. Então, após invadir a Bitínia, que era aliada dos romanos, o Mitrídates recebeu um aviso do Senado romano para que ele não fizesse esses ataques. Então ele deu uma leve recuada, mas ele pensou, quem é que vem contra mim? Então ele resolveu continuar seus ataques. E aí ele consegue atacar e derrotar 3 legiões romanas que foram enviadas para combatê-lo. Então o Mitrídates ele confiscou propriedades, ordenou que a população das cidades conquistadas eliminassem todos os cidadãos romanos que viviam por lá. E esse ataque criou ali um caos econômico e uma falência para muitos cidadãos romanos. E aí Sulla recebeu o comando das forças romanas para fazer essa campanha para parar o Mitrídates.
Porém, o tribuno, que era o Públio Sulpício Rufo, ele anulou a ordem, retirando Sula do comando. Sula já tinha levado as suas legiões para treinar e viajar para o leste. E aí, é que ele fez? O Sulpício Rufo colocou seu amigo Caio Mário, que estava já meio que esquecido ali pelo Senado, e o traz para ser o comandante dessas tropas. Sula, que estava com 6 legiões, já engatilhado para fazer essa viagem, fica indignado, não só pela possibilidade de uma vitória em uma guerra que seria muito boa para ele, como também os valiosíssimos despojos de guerra, né, os espólios, que ali é que vinha riqueza, onde os soldados realmente ganhavam dinheiro com isso. E aí Sula teve o apoio do exército e pela primeira vez na história aconteceu uma invasão do exército romano à cidade de Roma. Então Sula chega com 30 mil homens invadindo Roma, onde ele vai ter um embate com o Caio Mário, que estava sem exército, teve que reunir ali um exército às pressas para poder combater com Sula. E a primeira coisa que o Sula fez quando chegou lá foi eliminar o Sulpício Rufo, que havia se escondido em sua casa no campo. O Mário, derrotado, teve que recuar e depois disso ele conseguiu fugir, né? Se o Sula pegasse ele, teria o mesmo destino do cônsul romano, do tribuno romano, no caso o Sulpício. E ele conseguiu fugir lá para o norte da África. Bom, após essa guerra civil romana, o Sula acabou tendo alguns desertores que foram contra essa questão de invadir Roma, e apenas um questor continuou apoiando ele, mas aquele exército que ele estava seguiu firme. Bom, até que o Sula ele causa com essa invasão uma grande guerra que vai acontecer dentro de Roma entre os cidadãos. Já temos os partidários do Caio Mário e os partidários do próprio Sula, que vão entrar em conflito. E aí o Sula ele faz o seguinte: o Senado se opõe a ele e quer evitar que ele saia com as legiões, e na verdade tem até a intenção de prendê-lo. Mas o que é que ele faz? Ele vai embora e vai para a campanha contra o Mitrídates. Ele não quer nem saber, leva as suas 6 legiões e vai embora para o leste. E com essa ausência de Sula em Roma, isso levou o retorno do Caio Mário. Como a gente viu lá no vídeo passado, ele acaba se associando a Sina, que era cônsul romano, que estava em um momento de disputa com seu colega de consulado, que era o Otávio, e aí ele consegue, junto com o Sina, derrotar o Otávio, e aí os dois voltam para Roma com o ataques ali depois que o Caio Mário vai fazer, né? Vão ser 5 dias de vingança e muita gente vai ser despachada para o mundo além vida, além dos saques que aconteceram lá em Roma. O Mário ele foi reeleito cônsul mais uma vez em 86 a.C., mas pouco tempo depois ele acabou falecendo de causas naturais. E aí muitos apoiadores do Sula durante essa história foram executados. Bom, o Sula, quando estava lá no leste, recusou diversas convocações do Senado para retornar até Roma. E o Senado estava sendo incitado ali pelo Sina, que exigia que o Sula enfrentasse um julgamento. O Sula acabou sendo declarado como inimigo do Estado e condenado à pena máxima, né? Já foi julgado e punido sem estar presente. E aí, ignorando o Sina e o Senado, Sula permaneceu lá no leste e não apenas ele conseguiu derrotar o Mitrídates na primeira guerra mitridática, já assinando ali um tratado que foi o Tratado de Dárdanos, e também ele vai pôr o fim a essa guerra. Mas depois vamos ter a segunda, a terceira, aí já deve ter Pompeu Magno aí no comando. E também o Sula ele consegue abafar uma rebelião que aconteceu lá na Grécia. E lá ele fez o jus à sua fama de ser um cara cruel, né? Lá em Atenas ele ordenou que seus homens eliminassem toda a resistência local da população e pilhassem os locais que os soldados quisessem. E nessa história tivemos, claro, várias vítimas, e uma das pilhagens que aconteceram, lugares foram destruídos, foi o Arvoredo, que foi o local onde os grandes filósofos como Platão e Aristóteles
se reuniam ali para refletir sobre a condição humana, ou seja, para filosofar. E também o grande símbolo de Atenas, que foi a Acrópole de Atenas, símbolo da cidade, também foi saqueada. E essa campanha de Sula lá no leste europeu durou 5 anos. Ao retornar para Roma, em 83 a.C., o Sula ele teve apoio de 3 comandantes muito importantes na história da República Romana no futuro. E foram Cecílio Metélio Pio, o Licínio Crasso e também o Quineu Pompeu Magno. O que na época ainda não era Pompeu Magno, ele vai se tornar Magno um pouco depois da época do Sula. Mas aí os 3, junto com o Sula, conseguem derrotar todos os apoiadores do falecido Caio Mário. No final dessa batalha, que a batalha final aconteceu no portão da colina da entrada de Roma, 3.000 soldados se renderam e outros 3.000 foram capturados, feitos prisioneiros e levados para o campo de Marte, onde lá eles acabaram sendo executados e seus corpos foram jogados no rio Tibre. Dizem que o rio ficou coberto com 10.000 corpos. Prudentemente, depois de toda essa ação, o Senado acabou elegendo, no caso, escolhendo Sula como ditador de Roma, que lhe dava ali também imunidade por todas as suas ações passadas, no caso que eles queriam ali prendê-lo e tal, e executá-lo. E aí a questão é o seguinte, o fator do nome ditador na época de Roma, um ditador ele era um cargo que era exercido por um militar de preferência para assumir em casos de emergência, de alguma guerra, alguma situação desse tipo, mas era um cargo provisório. Depois que a situação fosse resolvida, acabasse, essa pessoa ela era retirada desse cargo, esse cargo ele era extinto, ele só era criado para esse tipo de momento. Só que aí o caso do Sula, ele coloca o título de ditador, inclusive a gestão, que era chamada de ditadura, como é de fato os termos que a gente usa nos dias de hoje. Bom, o primeiro ato de Sula como ditador foi de exumar os restos mortais do Caio Mário e pegou as suas cinzas e jogou lá no rio Tibre. Todos os apoiadores do antigo cônsul, que era o Sina, foram executados. Aí tivemos também 80 senadores e 2.600 cavaleiros que foram eliminados ou exilados, o que causou um esvaziamento lá no Senado. E também ele colocou a lista de proscrições lá no Fórum de Roma. Nessa lista tinha o nome das pessoas que teriam as suas propriedades confiscadas. Bom, com todas essas vitórias conquistadas por Sula, ele se sentiu o verdadeiro afortunado, tanto que ele coloca o nome Félix, adicionando Félix ao seu nome, e significa afortunado ou favorito da deusa Vênus. Mesmo com todos esses plenos poderes que ele tinha, o Sula ainda buscava o apoio do Senado. Mas ele tinha poderes limitados, ele podia tanto criar leis como também vetar leis que fossem criadas pelo Senado. E aí, em 81 a.C., o Sula ele fez as reformas que foram consideradas como uma limpeza na bagunça, ou também chamada de restauração. Ele vai ser o restaurador de Roma. Bom, por conta do ódio que o Sula ainda sentia pelo Suspício Rufo, mesmo o cara já tendo sido despachado para o mundo além vida há muito tempo, o Sula ele limitou os poderes dos tribunos e também limitando o poder de veto ao cargo. Outras reformas foram mais vagas que ele fez para questores e pretores. E ele escolheu alguns questores para o Senado para justamente preencher as vagas que foram esvaziadas por ele, no caso aqueles 80 senadores que foram retirados do Senado. Bom, então ele também vai estabelecer o controle restrito sobre pessoas com o Império, fora dos limites de Roma. Bom, esse termo Imperium significa autoridade em latim, no caso, na época da República Romana. Além de outras reformas que ele fez, ele também estabeleceu novas leis judiciais.
Bom, o Sulla também ele reconstruiu o Senado e o Templo de Júpiter, que foram atingidos por um raio. Outras fontes dizem que foram incendiados. Durante toda essa gestão, o Sulla lhe prometeu ao povo que não iria reduzir os direitos da população. Até o Cícero, né, o famoso político Cícero, ele aprovava os objetivos de Sulla, mas não os métodos que ele utilizava, né, os meios que ele usava para chegar até esses objetivos. Bom, depois de distribuir terras lá nas regiões da Campanha e da Etrúria para seus soldados veteranos, o Sulla se retirou da vida pública e foi ver em sua casa no campo lá na Baía de Nápoles e em 79 a.C. Ele acaba falecendo um ano depois, também de causas naturais. E no epitáfio que foi feito para ele estava escrita a seguinte frase: o melhor dos amigos, o pior dos inimigos. Frase muito interessante. Bom, espero que vocês tenham gostado, vocês tenham entendido. Perdão em qualquer questão de barulho, estou gravando isso em pleno carnaval e aqui na minha cidade barulho é intenso. Bom, eu vou estar colocando aí para vocês uma rápida enquete para saber se vocês querem que a gente fale aí sobre os símbrios e os teutões que estavam na minha lista já separados há um tempo e dificilmente ia ter outra oportunidade de colocar eles. Então, quem quiser conhecer mais a história desse pessoal, vou colocar essa rápida enquete aí, que a gente já trabalha isso para a semana que vem, beleza? Bom, e para quem faz parte do acampamento Zelota, vou estar soltando um vídeo lá sobre o legado do Sulla. Vou ficar por aqui, um abraço Zelota, até lá, falou pessoal.